Seja bem-vindo a mais um Fala aí Empreendedor, e hoje eu recebo a Estela Luzimari Pereira, ela que é consultora da doTERRA, será isso? Aromaterapeuta clínica. Meu Deus do céu! Olha só, a gente vai falar sobre maternidade e sobre empreendedorismo. Ela que foi a primeira mulher no 5º RCC trabalhar na área administrativa. Estamos aqui com uma terceiro sargento do Exército Brasileiro. E vamos falar sobre tudo um pouco. Ela é esposa do Adriano, mãe do Gabriel e do Murilo. Seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Estou muito feliz de estar aqui e contando essa história maravilhosa e sobre o empreender materno, né? Que eu acho que é uma causa que a gente tem que focar muito, porque tem muitas mães precisando dessas oportunidades. Você sabe que assim, eu trabalho, além do Rio Mafra-Mix como jornal, eu tenho um trabalho voluntário que eu ajudo casais, né? Eu trabalho com casais. E eu percebo assim que às vezes as mulheres, às vezes não, as mulheres quase sempre elas trabalham muito mais que o homem, porque ela tem todo o trabalho de fora, dentro de casa, né? O homem às vezes não tem essa consciência de que tem que ir lá tirar o lixo, levar na frente, a mulher fica cobrando. E às vezes as mulheres acabam esquecendo que elas também são esposas e viram mães, né? Como que é essa relação que você vê com essas mulheres e como que é a tua experiência? Eu acho que depois que a gente vira mãe, parece que vira uma chavinha. Você se torna outra pessoa. E não tem como voltar atrás. Não tem como você... sinto falta da minha vida antes com meu marido, ou, né, de solteira, essas coisas. Não tem como você voltar atrás, né? Você tem uma nova realidade na sua frente. E aí, como você disse, né, acarreta que muitas mulheres, e isso já é uma cultura que vem lá de trás, né? Que a mulher tem que dar conta de tudo, vai ter que dar conta da casa, vai ter que dar conta da comida, lavar a roupa, cuidar dos filhos, cuidar do asseio dos filhos, né? Porque às vezes o pai não sabe nem qual é o número do sapato do filho. E tá tudo bem, né? A mãe que vai estar mais presente nesses momentos. Mas eu vejo que hoje essa cultura tá mudando um pouco, né? O meu marido, graças a Deus, já vou elogiar ele aqui já no começo, né? Ele me ajuda em tudo. Eu brinco que quando o Murilo nasceu, né, meu segundo filho, ele só não amamentava, porque o peito tava comigo, porque o resto ele fazia tudo. E sempre foi assim, sabe? Sempre foi, o nosso casamento sempre foi uma parceria. Então ele sempre fez, não é que assim, ele é pai, ele tem que ajudar. Não, ele fez a parte dele, né? É o que eu ensino hoje para os meus 2 meninos, porque eu quero que eles sejam homens honrados, como meu marido está sendo e está tendo o exemplo em casa, né? Todo mundo mora numa casa, então todo mundo tem que ajudar a colaborar. Então hoje meu mais velho tem 14 anos e ele já tem todas as atividades que é só dele, né? O Gabriel hoje é quem lava a louça na minha casa, né? Então você vai trabalhando isso desde criança, justamente porque eu quero que eles sejam diferentes, né? A gente vê até mesmo dos nossos avós, dos nossos pais, uma cultura totalmente diferente, onde a mulher que tem que dar conta de tudo, a mulher tá lá esgotada. O que acontece daí muitas vezes? A mulher não é feliz, a mulher tá muitas vezes em estado de burnout, exausta, a mulher começa a engordar, não consegue emagrecer e não tem mais qualidade de vida porque ela não pensa nela, porque não dá tempo, né, justamente de pensar nela. Então hoje eu vejo assim que a gente consegue sim adequar, né, as coisas que a gente faz, a nossa rotina, o nosso dia a dia e ter qualidade de vida, mas pensando na gente. E o empreender, né, principalmente da gente ter essa decisão, não, eu já faço tanta coisa, mas agora eu vou gerir uma empresa. Eu quero começar um negócio meu. Isso faz a gente se sentir, uau, eu tô viva, né? Eu ainda posso fazer alguma coisa. E não esperar a vida passar, né? Porque muitas mulheres estão nessa situação, esperando a vida passar. Né? Esperando o final de semana, esperando as férias. A gente vive muito isso, né? E foi por esse motivo que eu também fiz a minha transição de carreira. Foi buscando isso, né? Eu cheguei num ponto, Douglas, que eu cheguei na minha casa, que estava reformada. Eu fiz a casa dos meus sonhos com todos os detalhes, né? O meu marido até brinca que eu era a arquiteta, né? Que só eu e o pedreiro se entendiam, porque ele não entendia nada do que eu falava. Eu falava, não, essa parede aqui vai ser assim, assim, assado. Então eu sonhei cada detalhe daquilo ali. E na época que eu tava trabalhando tanto, né, que aí no quartel a gente tirava serviço também, né, então às vezes você emendava o serviço no expediente, então era muito corrido. Chegava em casa só pra dormir, a gente construir tudo isso aqui pra mim dormir, tipo um hotel, não tá certo isso. E aí que eu comecei a enxergar, mas é bem difícil você conseguir ter essa visão, né. Essa visão. Agora, se a gente olhar a mulher no mercado de trabalho, ela é uma visão muito recente, porque minha mãe, você veja, ela trabalhou a vida toda em casa, né, contra o meu pai, porque meu pai ele se achava que ele tinha que ser o provedor e tudo tinha que ser dele, ele não aceitava que minha mãe trabalhasse.
E esse negócio, eu não lembro de ver minha mãe trabalhando. Ela era costureira, fazia o servicinho dela em casa, mas era dona de casa. Ela já empreendia? Já empreendia. Provavelmente ela fazia serviço pra alguém, né? Então, É, já tem era uma isso na empreendedora. gente, não adianta. Só que eu vejo assim, esse negócio da mulher sair, abrir carteira de trabalho, ir pro mercado de trabalho, é uma coisa da nossa geração, uma coisa mais recente, né? Exatamente. E aí a nossa cultura estava adaptada para uma cultura em que a mulher ficava em casa todo o tempo e o marido ia trabalhar. E aí a gente encontra uma mistura disso, as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando, né? Agora, qual que é a primeira dica que você dá para uma mulher que quer ir para o mercado de trabalho, que está precisando ser dona do seu próprio salário? Qual que é a tua primeira dica? Primeira coisa é a decisão. Você tem que tomar essa decisão aqui. Isso em tudo na vida, Douglas. Eu costumo atender muitas pessoas com várias queixas, várias questões, vários problemas. Mas tudo que você decidir fazer na sua vida tem que ser primeiro na tua cabeça. Por quê? Quando você vai abrir um negócio, seja ele qual for, você quer abrir um salão. Ok, eu vou abrir um salão, vai ser assim, vai ser assado. Você tá motivado, você tá ali com as ideias quentes. Você, nossa, vai ser muito bom, vou arrasar isso e aquilo. Tá, no primeiro impasse ali, o teu filho ficou doente. Você não conseguiu ir trabalhar, você já murcha. Então, é o propósito, é você querer alguma coisa, é você pensar lá na frente o que você vai ter quando você alcançar tudo isso, que vai te dar a disciplina para você manter o teu sonho de pé, porque a motivação ela não vem todo dia. Não é todo dia que você vai acordar, nossa, eu sou uma empreendedora maravilhosa, hoje eu vou fazer isso e aquilo. Não, tem dia que você não vai querer sair da cama, justamente por conta de toda essa atividade que a gente tem que dar conta, né? Como você disse, antigamente o homem saía trabalhar, o homem chegava exausto, o homem não ajudava em casa porque ele já estava fora o dia todo. Então, hoje isso tá mudando. Hoje é uma parceria que a gente tem no casamento. Quando o homem chegava em casa, já estava tudo pronto, né? Exatamente. É uma parceria hoje. A gente sabe que pra gente crescer juntos dentro de um casamento, os dois vão ter que ceder um pouquinho em cada parte, né? Então, se os dois querem trabalhar, é os dois trabalhar junto em casa também. Então, a gente tem que ir moldando, né? E tem muitos maridos que realmente não aceitam isso, né? Então, não vão aceitar, não. Você vai fazer mais uma coisa, você já não tá dando conta de fazer o trabalho aqui em casa, não tá dando conta disso aqui. Como que você vai fazer mais isso? Então, é uma coisa que tem que ser conversada. E se você tiver um parceiro te apoiando, maravilhoso. Mas muitas vezes as mulheres não têm, né? Nem parceiro, nem família. E isso aconteceu comigo também, né? Eu tive o apoio do meu marido, sempre tive. Mas da minha família, dos meus pais, irmãos e parentes, né? Não, né? E aí você fica, meu Deus, mas será que eu tô fazendo certo? Ninguém tá aqui me apoiando, né? Então, a primeira dica é essa, você decidir por você. Você quer mudar a sua vida? Então, você vai correr atrás e vai fazer o que precisa ser feito até dar certo. E não esperar apoio. Se você tem, maravilhoso. Se você não tem, é você por você mesmo. O sonho, muitas vezes, é da gente. E ninguém vai lá e vai lutar pelo teu sonho. É você que tem que ir lá e fazer, né? Exatamente. Agora, quando a gente olha para o casal, eu vejo assim que a mulher ela tem um poder muito forte, né? A mulher, a própria Bíblia diz que é a mulher que edifica o lar. E as mulheres, às vezes, elas não têm uma rede de apoio para ajudar essas decisões, né? Como que você buscou essa ajuda? Foi interno? Foi... Então, na verdade, assim, como eu contei pra ti, né? Eu decidi sair do exército porque eu estava exausta psicológica e fisicamente, né? Então, eu precisava olhar pra mim, precisava olhar pro meu filho mais velho, né? Que na época, quando eu saí, ele tava com 8 anos, ia fazer 8 anos. E o meu filho, o mais novo, ia nascer. Então, assim, eu queria me dedicar a isso como eu nunca pude na minha vida. Eu trabalhei desde os meus 14 anos. Então, eu comecei trabalhando na farmácia Vital quando eu tinha 15 anos, né? Antes disso, eu fui estagiária na escola. Me formei no 8º ano e já fui estagiária. Então, assim, eu entrei muito cedo no mercado de trabalho. E como eu fui muito dinâmica a vida toda e gostava muito da administração, automaticamente eu saía do emprego e entrava em outro, né? Tanto que antes de entrar no quartel, eu estava trabalhando na Freelux, na área contábil da Freelux. E foi assim, saí num dia, no outro dia entrei no quartel. Então, foi tudo muito rápido, eu não tinha férias na minha vida. Então, era muito uma coisa seguida da outra. Então, isso ali me trouxe, assim, uma jornada em cima de mim de estar 20 anos trabalhando já, eu precisava parar, né? Eu precisava pensar em mim, eu precisava pensar neles, principalmente. E a gente se vê muito pensando no futuro quando a gente tem filho. Então, eu pensava, meu Deus, se eu não ficar com meu filho, o que vai ser? Ainda mais o mundo estando do jeito que está hoje. Que a presença dos pais é muito importante hoje em dia, né? E então eu tomei a decisão de agora eu vou parar tudo e eu vou me dedicar à maternidade, né? E aí eu mergulhei em fundo, eu estudei sobre introdução alimentar, sobre amamentação, sobre o que era o certo, o que era o errado, porque eu errei com um, né?
E eu não ia repetir o erro com o outro. Então eu tomei essa decisão de mudar, de fazer diferente, né? Só que a gente acaba sentindo falta do nosso trabalho, né? Do nosso empreender. Eu sempre, quando eu era criança, até jovem, adolescente, quando eu comecei a trabalhar, eu vendia muita coisa por catálogo. Lembra que tinha 4 Estações, Hermes, umas revistas antigas, que agora já não tem mais. Então, eu sempre tive esse negócio, esse tino do empreender, que é o que as nossas mães, aqui você contou que a tua era costureira, elas sempre tiveram, né? A minha avó pegava pano de louça, ela chamava de mascate, né? Que vinham vender, ela pegava pano de louça pra vender. Ela não precisava daquilo, mas é uma coisa que preenche a gente, né? Então, eu sempre tive esse tino por o empreender. E aí, quando eu saí do quartel, eu me vi assim, tá, eu decidi que eu ia cuidar de mim, dos meus filhos, ia ficar em casa, eu quero achar alguma coisa que eu possa trabalhar de casa. E aí, eu comecei a pesquisar. E aí, foi bem na época da pandemia, né? Quando começou a questão ali da pandemia, e eu encontrei marketing digital. Eu já tinha formação em marketing, né? Só que aí encontrei o digital, o online, que tava bombando na época. Tinha muita empresa fechando, inclusive meu marido era mecânico. Na época teve que fechar a oficina, né? Ficou 30 dias fechado, então você imagina. Naquela época o sustento da minha casa era a oficina, era ele, né? Era ele que tava sustentando a casa, teve que fechar 30 dias. O que você faz? Você não tá tendo renda daí de nenhum tipo, né? E aí foi nessa época que eu comecei a trabalhar em outra área, que foi o marketing digital. Então foi antes disso aqui. E eu gostei muito, né? E aí que eu comecei com essa questão de dar aulas, né? De ser mentora e ir na dor das mulheres. Então, naquela época, eu já trabalhava a questão da renda extra. Então, eu ajudava mulheres a encontrarem uma área dentro do marketing digital que é gigante, né? Que você tem muitas funções dentro do marketing. E ajudava elas a encontrar a área delas para que elas também tivessem uma renda trabalhando de casa. Então, esse foi o foco naquela época, sabe? Eu gostava muito, eu ganhei muito dinheiro trabalhando com isso, ensinando mais mulheres, né, a ter essa renda. Eu tinha muito depoimento de mulher, assim, que não tinha renda nenhuma e começou a ganhar 10, 12, 15 mil. Então, na época, eu ganhei muito, né. Só que aí eu me vi na mesma situação. Eu estava fazendo um serviço maçante, porque todo dia era a mesma coisa. Eu estava ganhando bem, mas não estava feliz, sabe? Então, eu ainda tinha que me encontrar, não era aquilo. Estava trabalhando de casa, fazia os meus horários, então uma parte estava encaixando, a outra ainda não. Aí eu pensei, tá, mas eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, eu tô trocando por dinheiro meu tempo, não é isso, né? Não é esse o propósito. E aí eu ainda estava com muitas questões físicas e psicológicas para tratar, então eu usava muita medicação. Isso já é uma cultura que vem lá do meu primeiro trabalho, então eu tinha uma caixinha, quem não tem uma caixinha de remédio em casa, remédio para tudo. E aí eu tava com problemas na coluna, decorrência do trabalho no quartel. Eu estava num momento que eu não queria ver pessoas na minha frente, então por isso que o digital foi bem interessante, né? Por conta da saída do quartel. E eu me fechei. Eu me fechei naquele mundo da maternidade e fiquei presa ali. Então o marketing digital já veio para me tirar daquilo ali, só que não conseguiu 100%. E aí as coisas foram ficando mais difíceis pra mim. Então eu fui em busca de alguma coisa. E aí tinha uma das minhas amigas que trabalhavam com a empresa, com a Doterra, né? E eu já tinha a minha fisioterapeuta na Fisioclinic, que falava muito sobre a Doterra por conta das minhas dores, por conta dos problemas respiratórios que meu filho herdou. Então você veja, eu entrei no exército com problemas respiratórios, tratando problemas na coluna decorrentes de medicação, né? E o meu filho nasceu com problema respiratório. Você vai pro mesmo caminho, né? Então, eu não queria aquilo pra ele. Então, a gente opta pela mudança. E foi aí que eu conheci a Doterra, peguei o meu primeiro kit, usei nele, e ele tava num nível, assim, que o médico dele falou, Stella, vamos testar esse remédio aqui, saiu esse aqui agora. Aí eu saí com o jeito, eu tô fazendo teste com ele igual aconteceu comigo, porque nada mais funciona. Então, tá, eu vou testar a Doterra. E aí eu peguei esse kit, usei o mix, que é o mix respiratório pra ele. E assim, Douglas, ele tomava remédio, antialérgico, corticoide, e ele continuava nas crises de rinite e bronquite dele. 3 dias, mesmo com a medicação. Quando ele usou o óleo, a primeira gota que eu pinguei, ele parou de espirrar. Você, não pode, né? É porque eu tô acreditando muito nisso aqui. Porque eu levava muito pra planta, porque são óleos essenciais extremamente puros, são plantas, né? E aí eu pensava, mas eu tomei chá minha vida inteira e não funcionava. Mas a diferença deles é na potência. Então, uma gota que eu peguei na mão do meu filho equivale a matéria-prima de 28 xícaras de chá. Quem
toma 28 xícaras de chá, ninguém toma 28 xícaras de chá. Então, por isso que tem que ter todo um cuidado para a utilização. E o tempo foi passando, né? Resumindo essa história, eu estou há 3 anos sem usar nenhum tipo de medicação na minha casa. Eu tomava injeção para dor, para aguentar a dor nas minhas costas, né? Porque eu tenho 5 hérnias de disco, discopatia degenerativa e espondiloartrose. Então, você imagina. É uma coluna de uma senhora de 80 anos com 36. E eu tomava injeção para dor a cada 15 dias, porque medicamento oral não funcionava mais. Na primeira data que deu os 15 dias para eu tomar, não tava com dor, não tomei, fui pulando. Estamos há 3 anos sem medicação. Então, assim, isso aqui mudou, transformou a minha vida, sabe? E aí eu me encontrei novamente na área de saúde, que era o que eu gostava de fazer lá atrás. E aí eu pensei, por que não eu estudar isso mais a fundo e eu levar isso para mais pessoas? E novamente eu chego na dor das mães. O que é a dor das mães hoje? O filho ficar doente e você não saber o que fazer. Você querer tirar a dor daquele filho, botar em você e você não tem como. E hoje eu percebo que, né, tudo que eu passei na minha vida, sem saúde você não tem nada. Sim. Você não consegue fazer nada, nada vai fluir. E isso se estende à tua família, isso se estende às pessoas que você consegue alcançar. Então, o que aconteceu? A minha mãe começou a me dizer, não, mas você não conseguia nem levantar da cadeira, agora você tá bem, você tá indo pra academia, você tá fazendo pilates. O que você usou? Ah, eu usei doTERRA. Ah, pede pra mim, eu também quero. Aí meu filho melhorou da rinite. A minha amiga, não, eu também quero, porque meu marido morre de rinite. E uma coisa foi ligando a outra. E assim, aconteceu sozinho. Não foi não, eu vou ser consultora da doTERRA, eu vou ser aromaterapeuta. Não. As pessoas começaram a ver em mim isso, sabe? Então, foi automático eu ir pro empreender com a doTERRA. E como que você trabalha hoje, assim, com a aromaterapia? Você vai no estabelecimento e faz um estudo lá do que precisa? Então, eu senti a necessidade de eu realmente ser profissional nessa área. Então, eu fiz uma transição de carreira, né? Então, eu sou formada inicialmente em administração, gestão pública e marketing. E depois, eu fui para aromaterapia. Então, eu fiz aromaterapia clínica, né? Que é realmente para você ter o registro para você atender em clínicas, né? Só que como eu trabalho com a doTERRA, o meu trabalho é um pouco diferente, né? A doTERRA é marketing de rede, né? Então, como a gente conversou antes, é como se eu tivesse uma franquia da empresa sem o preço de uma franquia. E isso aqui é uma oportunidade muito boa também para outras mães, que é o que eu difundo hoje no meu Instagram. O meu Instagram hoje ele é voltado para a maternidade empreendedora, né? Empreender materna, que é o nome da minha página. É stella.lup. Stella.lup? S-T-E-L-A.lup. O que é o Lup? É Luzimari Pereira. É o sobrenome. O sobrenome. Exatamente. E então, hoje eu atendo individualmente as pessoas. Então, eu faço parceria com clínica, eu vou lá com os produtos, né, para as pessoas experimentarem, para a gente difundir a aromaterapia, né? Então, hoje, se uma mulher que está lá em casa, quiser empreender, estiver assistindo, quiser empreender, manda um WhatsApp para você, entra no teu Instagram lá e começa a vender, é isso. E você está dando tratamento para ela. Na verdade, é assim. Você tem que começar cuidando de você. Então, é a primeira coisa que eu vou te falar. Se você quer ser consultor na doTERRA, ok. Mas o que você precisa melhorar na tua saúde, no teu bem-estar? Porque é como foi comigo. Eu tive que ter a minha experiência com os produtos, né? E você não vai conseguir trabalhar com um produto que você não conhece. Eu não vou conseguir vender essa garrafa aqui se eu não sei qual é o material dela, para que ela serve, o que ela vai mudar na minha vida, né? Então, a primeira coisa é você ter essa experiência com a aromaterapia. Hoje, com isso, né, depois que eu fiz esse curso de aromaterapia clínica, eu fiz também a pós-graduação, então eu me especializei em muitas áreas dentro da aromaterapia. Me chegavam muitas pessoas pedindo para emagrecer, aquela questão que eu te falei, nossa mãe, ela esquece dela, e o primeiro ponto é que ela vai engordar, que ela não vai conseguir emagrecer, que ela vai ter um emocional abalado, então nada vai fluir. Então esse é o primeiro ponto que eu trabalho nas pessoas, a parte emocional. Então aí eu me especializei também em nutrição dietética, para poder ajudar essas pessoas que queriam emagrecer. Tive algumas questões com os meus filhos que aconteceu também nessa parte de saúde. E você consegue fazer isso com aromaterapia? Exatamente. Tive algumas questões com os meus filhos. Eu descobri, o ano passado, pra você ter uma ideia, que o Murilo só tem um rim. Então, você pensa o quanto isso me chocou, né? E aí ele nasceu com um rim só? Eu não sei. Ele, na verdade, nos exames de ultrassom, ele tinha o rim. Então, provavelmente, ele definhou, né? Secou com o passar do tempo. E aí que eu percebi, nossa, eu não dei remédio pro Murilo. O Murilo não precisou nunca de remédio por conta disso aqui, né? E toda a alimentação dele foi adequada. Eu fiz tudo como eu deveria fazer, sem saber da condição dele, que eu descobri ano passado. Olha como Deus é maravilhoso, né? E então ele Acho não que eu já pode... vou pegar pra mim essa caixinha aqui, já ele era. Ele não pode Olha utilizar a medicação. E aí eu já tava com Porque doTERRA. eu já fiz alguns estudos a respeito
do aroma, dessa questão, não do aroma, A essência? essências, esqueci o nome agora, de bar lá, tem um nome, não tem? E eu já vi como isso é importante e mexe com a gente não tem a menor ideia, né? Conforme Exatamente. alguns tipos de essências, ela mexe em uma área da tua vida. Exatamente. E principalmente a parte olfativa, né? Então você vai cheirar, que nem eu coloquei aqui um óleo de laranja. Você chega aqui, você já lembra do pé de laranja que você subia lá quando você era criança, você comia a fruta do pé, você vai lembrar da tua infância. Então vai te remeter a memórias lá atrás. E isso cura você, né? Você vai estar num momento estressado, você lembra Esse disso aqui? laranja, qual que vai seria a acalmar. ideia? O óleo de laranja, ele é justamente isso. Ele reconecta a gente com a nossa criança interior, né? Então, ele é um óleo que traz alegria, que traz energia, que vai tratar a ansiedade, que vai tratar a depressão. Ele é um óleo que vai te ajudar em retenção de líquido, em questões de celulite, né? Indo mais ali pra parte física. Mas, assim, eu gosto muito do de laranja pro emocional. Pra quem não tá dormindo bem, pra quem tem todos esses sintomas de estresse e ansiedade, porque ele reconecta você com você mesmo, sabe? Isso aí tem contraindicação? Por exemplo, o cara se entupiu de óleo, não. A questão aqui é a potência do óleo. Como eu te falei, uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Você não toma 28 xícaras de chá. Então, geralmente, uma gota é a dose, né? No difusor, a gente coloca 3 gotas, né? Da doTERRA. A doTERRA tem o selo CPTG, que é o selo de pureza testada e garantida, que garante que só tem a planta. Então, o óleo ali de peppermint, né? Que é o hortelã-pimenta, que esse aqui que é um dos mais famosos que tem, ele tem somente o hortelã-pimenta, a folha do hortelã-pimenta na folha dele. Aí você vai pingar uma gotinha na mão. Na mão? Isso. Eu pinguei Aí duas. você vai espalhar só na palma, sem encostar nos dedos. Não pode esfregar, porque ele é volátil e evapora. Faz uma conchinha. E aí você vai inalar sem encostar no rosto. Você vai sentir que ele abre as vias respiratórias. Você vai sentir o caminho que o ar tá fazendo até chegar no teu pulmão. E isso vai te trazer energia pro teu dia a dia, vai te trazer foco, concentração. Você vai conseguir concentrar no teu trabalho. O hortelã-pimenta, ele é um óleo que ele funciona muito como analgésico, então para dor de cabeça, para enxaqueca, para dor de estômago, ele vai ajudar. E para quem é atleta, para quem faz atividade física, inalar uma gota dessa aumenta a oxigenação no sangue. Então, quando você for correr, quem dera eu tivesse esse óleo, né, que eu tava no quartel. Mas dá pra botar na língua direto, não? Calma que eu chego lá. Então, quando você vai correr, você pinga uma gotinha, você vai melhorar a oxigenação no sangue. Você vai ter mais desempenho Gente, físico. o cheiro é muito bom. Muito bom. E vai conseguir ter uma resposta de melhora do teu cansaço, digamos assim, mais rápido. Você não vai cansar tanto e você vai conseguir fazer a tua atividade. Esse é um óleo que dá para usar das 3 formas. Então, essa que você usou é aromática. No difusor também é a forma aromática. Em difusores pessoais, isso aqui tem uma bolinha de madeira dentro que eu pingo o óleo. Também é a forma aromática. Então, é excelente para a parte emocional. Sempre que você precisar de apoio emocional, para energia, para foco, concentração, coisas ligadas ao cérebro. O uso aromático é o melhor. Agora, quando a gente tem problemas, por exemplo, de pessoas com gastrite, com coisas crônicas para tratar, como eu tinha meu problema na coluna, né? Aí a ingestão é a mais eficaz. E pra emagrecer, qual que é? Tem o modo Ozempic aí? Pra emagrecer, é o Grapefruit. É esse aqui. Inclusive, essa é uma questão que temos que conversar. É esse, olha aqui. O legal da Estela é que cada caixinha que ela puxa ali tem um... Aqui tem muitos. Que legal. Esse aqui é o toranja. O que é isso? Esse aqui é pra... Esse é o laranja vermelha, tá? Então, pensa comigo. Você decide emagrecer. Você decidiu. Ok. Só que você vai ter que mudar a tua alimentação. Você vai ter que fazer exercício físico, porque não existe milagres. Hoje a gente tem aí essas questões, né? Das canetas emagrecedoras, que eu não vou entrar muito no âmbito, porque eu não sou médica, sou aromaterapeuta clínica, né? Mas que tem muitos efeitos colaterais. Essas canetas foram feitas para diabetes, né? Então, as pessoas estão usando para uma outra questão. Aí você pensa comigo, ela vai agir no teu cérebro. Ela vai dizer pro teu cérebro que você não tá com fome. E você realmente não vai conseguir comer. Você vai estar satisfeito. Então, nem o básico você vai conseguir comer. Então, aí que a coisa começa a ficar séria. Se você não tiver um acompanhamento de uma nutricionista e você literalmente está empurrando a comida, você não vai conseguir comer. Então, você não vai nem ter um nutriente básico para você se manter bem no teu dia a dia. Então, aí que a coisa é séria. Então, realmente, se você quer emagrecer, busque por profissionais e por pessoas que consigam te auxiliar em todas as áreas. Outra coisa que acontece, você não vai perder só a gordura, você perde massa magra. Então, com isso, você perde força. Você vai se sentir fadigado, você vai se sentir cansado.
Entre outras questões. Beleza, fiz o tratamento com remédio, mas emagreci, tá tudo certo, parei de tomar remédio. O que acontece? O efeito rebota, na maioria dos casos. Isso se você não vai ter alguma complicação mais séria, né? Eu tive algumas pessoas que me relataram ter problemas de saúde no pâncreas, né? Sérios, por conta dessa questão de você não ter vontade nem de tomar água. Então é muito sério, né? E aí o que acontece? A pessoa parou o remédio, ela não trabalhou o emocional dela. Então aonde que você tem que trabalhar? A primeira questão quando você quer emagrecer, como eu falei lá no começo, você decide alguma coisa, qualquer coisa na tua vida, na tua cabeça. Então eu decidi emagrecer. Então eu tenho que ter o controle da minha mente para eu continuar na minha meta e ir até o final. Eu não vou mais tomar Coca-Cola, eu não vou mais comer o hambúrguer, eu não vou mais comer o doce, que é o que está fazendo o meu corpo ficar doente, adoecer, porque hoje não é saudável, né? Tem muitas questões que vêm junto com a obesidade. Então, não é uma coisa que a gente deva manter ou trazer glamour para isso, porque não tem. E o grapefruit, ele vai atuar justamente nessa compulsão. Então, ele vai trabalhar no teu emocional. Ai, agora eu tô morrendo de vontade de comer um chocolate. Eu vou lá e vou inalar uma gotinha do óleo e eu vou trazer esse pensamento. Eu não posso comer o chocolate tá me fazendo mal. Então, ir cuidando dessas questões na tua cabeça, né? E ele vai te ajudar nessa questão, justamente. Você pode também pingar uma gotinha na ponta da língua nesse momento que você tem essa questão da compulsão. Pode colocar na garrafa de água, então uma gota a cada 100 ml na garrafa de inox ou de vidro. Não pode ser utilizado óleo essencial extremamente puro como o nosso em plástico, porque ele é um solvente natural de plástico, né? E aí já vem outra questão que teve até uma época, uma polêmica sobre isso. Nossa, mas se o óleo derrete plástico, o que ele faz com o nosso organismo? A gente vai tomar isso? Tá, e a Coca-Cola, né? Isso aí ninguém questiona. E aqui nós temos algo extremamente natural. Então, até na água, né? O erro tá na dose. Então, por isso que você tem que ter o acompanhamento certinho de uma aromaterapeuta, né? Como eu, para que você consiga fazer o teu protocolo correto. Falar, não deu certo. Não segui uma regra, né? Agora, eu vejo assim que é um mundo que se a gente for entrar, ele não tem volta, né? Ele é muito... E olha, eu emagreci 15 quilos cortando o açúcar. Eu não bebo mais refrigerante, não tomo mais nada com açúcar. Dizem que eu perdi o gosto pela vida. Tirei o açúcar do café. E sabe que fazendo poucas coisas, a atitude a gente consegue mudar muito, né? A alimentação também é equilibrada. Agora, essa questão aqui, para mim é nova, eu não tinha essa ideia. E para quem tem em casa aquele difusor de porcelana, é possível usar também? Você viu que quando você passou na mão, eu falei para você não esfregar, né? Uhum. Olha, ele é volátil, então ele evapora. Se eu deixar o frasquinho aqui aberto, provavelmente amanhã já vai ter a metade da quantidade, porque ele evapora por ser extremamente puro, por ser o único que tem o selo da Anvisa para ingestão, tá? Então, não é todo óleo que pode tomar, você vai encontrar por aí para vender outros óleos que tá escrito uso externo, né? Então, não são todos que você pode ingerir. Por isso, né, do acompanhamento, né? Mas tem que ter esse cuidado, geralmente, com como fazer, né, as coisas. Por isso que eu te falei ali na parte de, como que eu começo se eu quero empreender com a doTERRA? É cuidando de você. Então, a pessoa vai chegar até mim, eu vou fazer esse atendimento, né, seja no online ou seja no presencial, né? As pessoas que moram aqui em Rio Mafra têm essa facilidade de ter o meu atendimento. Eu levo tudo isso aqui para a pessoa experimentar, como você está fazendo aqui agora. Mas tem que ter todo um cuidado. Então, o óleo, ele evapora, né? E se você coloca nesses de porcelana, ele aquece o óleo. Então, você aqueceu, você perdeu a parte terapêutica. E você vai continuar sentindo, se você colocou no de porcelana, no de lavanda, vai continuar sentindo o aroma da lavanda, só que por muito pouco tempo. Você viu que eu coloquei aqui o difusor antes de chegar, né? E já tá em todo o ambiente. Então, são 3 gotas que eu coloco aqui, isso aqui vai ficar ligado por 12 horas. Então, tem que ser produtos específicos. Quando a gente quer cuidar da nossa família, você vai cuidar com algo bom, né? Você vai cuidar com algo que não traga problemas, e sim que seja o melhor do mercado. Então, por isso que eu escolhi também a doTERRA. Então, o difusor, tem muito difusor, né, para vender nessas lojas aqui na cidade. E essas eles lojas não têm produtos do Paraguai também. Exatamente. Eles não têm o plástico correto para o uso com óleos essenciais. Eles são difusores para essência. Sabe aquela essência koala que você compra no MIG? Tem no MIG no mercado, né? Aquelas amarelinhas de citronela, essas de eucalipto. Aquilo é essência.
Então, é diferente do óleo essencial. O óleo essencial é um produto extremamente puro, extraído das plantas, com um efeito terapêutico. A essência não tem efeito terapêutico. E eu já peguei pessoas, por exemplo, que comprou uma essência de eucalipto para a parte respiratória e ficou muito pior, porque é algo sintético, né? A essência é sintética. Isso aqui é natural. Então, aí no difusor que tem lá para vender nas lojas lá, ele é um difusor que não tem o plástico correto, né? Que tem que ser o tipo 1 ou o tipo 3 para você poder utilizar os óleos essenciais. E ele não é ultrassônico. Então, aqui ele tá fazendo um trabalho ultrassônico com as moléculas do óleo essencial junto com a água e soltando no ambiente. Tanto que tá embaixo da televisão. Na minha sala, o meu difusor fica sempre embaixo da televisão. Nunca deu problema na minha televisão, para você ver como são micropartículas mesmo. E junto ele vai estar umidificando o ambiente. E o nosso difusor tem selo do Inmetro. Então, assim, você pode usar naquele lá? Pode, mas você vai estar inalando plástico tóxico junto. O difusor não vai durar muito tempo, porque ele vai queimar, né? E você vai perceber que vai ficando uma crosta por dentro, porque tá derretendo. Então, assim, não é seguro. Não façam isso. E no de porcelana, vou usar. Tá bom, mas você vai perder o efeito terapêutico. Então, toda essa questão emocional que eu falei ali, por exemplo, do óleo de laranja, você perdeu ali. Você só vai ter o cheirinho. E aí, o cheirinho você tem na essência. E a essência é sintético. Isso aqui é natural. Então, tem que ter todo esse cuidado. Ou seja, uma diferença da água pro vinho que tem que ser muito bem Exatamente. cuidado. E no rendimento também, né? Porque se você vai colocar num difusor desse, você vai ter que pôr ali 5, 6 gotas, porque ele só vai o óleo essencial, não vai água, né? E aqui não. Aqui você falou uma coisa também do burnout. O burnout, ele virou uma frase, assim, que tá todo mundo usando, no sentido de que, né, quase que ficou uma coisa bonita, estou com burnout, mas a realidade disso ele é muito mais séria, uma pessoa esgotada, né? Que produto que poderia usar para quem tá esgotado? Então, esse kit aqui, né, a gente chama de farmacinha natural. Então, se você vê nesse kit aqui, tem 12 óleos essenciais e tem óleo para tudo, tá? Literalmente, se você me perguntar qualquer coisa, qualquer intercorrência que você me relatar, vai ter um óleo para isso. Eu posso colocar uma gotinha de cada um no difusor também? Você pode fazer os mix, pode fazer sinergia, você pode misturar de acordo com o que você precisa. Então, para cada questão de saúde física ou emocional, tem um óleo. Então, quando você faz um atendimento comigo, você recebe o teu protocolo, né? Você vai me relatar, você vai me fazer, literalmente, uma lista de tudo que você quer melhorar. E aí, eu vou montar o teu protocolo de acordo com os produtos que você adquiriu. Aí, como que é? Marca uma consulta com você? Isso, uma consulta, né? Como eu tava falando ali, ou online ou presencial. Aqui na cidade pode ser presencial, mas eu atendo no Brasil todo, né? A do Terra tem essa facilidade, ela tá em mais de 60 países. Então, se eu quiser atender alguém lá na Europa, eu consigo, né? E vai fazer parte da minha rede de clientes e consultores. Que legal. Então, aqui tem 12 óleos essenciais, para tudo que você imaginar. Então, os óleos pro emocional, que são os mais utilizados, é o frankincense. Adriano, acho que eu vou sequestrar sua esposa uma semana só para me dar esse atendimento prêmio aí. Então, a gente tem o frankincense, que é o mesmo óleo que Jesus ganhou dos 3 reis magos, né? Jesus ganhou ouro, incenso e mirra. Incenso é esse aqui. Então, esse aqui é o mesmo presente que Jesus ganhou. Olha só que maravilha. E ele é um óleo que ele vai atuar na parte cerebral. Então, ele ajuda muito as pessoas que têm, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, convulsões, TDAH, autismo, tá? Então, crianças podem ter o apoio nesse óleo essencial na parte emocional. E basta colocar no difusor durante a noite. Pessoas que estão sofrendo com TDAH, né? Que não conseguem focar, concentrar, é esse óleo que vai ajudar. E junto a ele, né? A gente tem os outros para emocional. E você vende ele separado? Tem separado. Todos eles têm no kit e tem separado também. O tangerina, o balance, que é um óleo que eu chamo do óleo da inteligência emocional. Por quê? Ele te ajuda a não entrar em crises de ansiedade. Então, ele vai te trazer o equilíbrio, né? Pra você tomar a decisão de, não, tô tendo um gatilho que vai me dar uma crise de ansiedade. Tô tendo um gatilho que vai me levar pra um caminho ruim. E você consegue voltar atrás. Então, você tem noção que um óleo faz isso? Então, é espetacular o que você tem nessa caixinha, né? E aí, temos também a lavanda, que é uma das mais conhecidas, né? Todo mundo conhece o aroma da lavanda, até porque está em muitos produtos de limpeza também, né? Só que a lavanda da Terra é a lavanda angustifolia, né? O princípio químico dela é uma lavanda francesa. Então, não é a mesma lavanda, gente, que tem aqui no Brasil, que a gente tem no quintal. Às vezes, as pessoas chegam até mim, mas eu tomei um chá de lavanda lá de casa e eu fiquei mais agitada, eu não consegui dormir. Porque a lavanda brasileira, ela tem cânfora. Então, é a lavanda dentata, né? É o princípio químico dela. E ela é pra parte respiratória. Então, ela realmente não é pra acalmar. Ela é pra te dar energia, foco, concentração, assim como o peppermint. Você sabia disso? Não tinha a menor ideia. Imagine, né? E a lavanda francesa, ela vem pra acalmar. Então, pra ansiedade.
para ansiedade, para estresse, ela vai ajudar nessas questões. E principalmente para ter um sono reparador. Por que a gente não descansa? Por que todo dia a gente tá cansado, fadigado, sem energia? Às vezes tem que acordar cedo, não consegue nem sair da cama. Porque você não tá tendo as 8 horas de sono relaxante, repousante. O teu corpo não tá parando, a tua mente não tá parando. E isso aqui, ó, um difusor ligado lá da sua cama, vai fazer exatamente isso. Você realmente desligar, resetar, né? A tua mente, o teu cérebro. No outro dia você tá novo. Então, isso aqui pode trazer a solução que as pessoas estão buscando em medicação, só que de forma natural. Porque você começa a tomar um remédio para burnout. Beleza, você vai fazer um tratamento. Mas e quando você parar com esse remédio, você vai conseguir? Porque aí a decisão é na mente, como eu falei. Eu tô lendo um livro agora, finalizando ele, chama-se Andando com o Tanque Vazio, e ele trata essa questão do burnout também. E uma coisa que ele me chamou a atenção, o autor fala assim, que a gente deve começar o dia não de manhã, mas a gente começa o dia na hora de dormir. O teu dia começa com descanso. E às vezes tem pessoas que não conseguem ter uma boa noite de sono, não conseguem descansar, e daí começa o dia já cansado, já exausto. A importância de você se conectar ali, entrar naquele momento. Agora eu vou começar meu dia, vou descansar, dormir bem, com qualidade, para ter fôlego e pique para... E isso ajudaria muito. Exatamente. Eu costumo dizer, né, que a do Terra é um estilo de vida, que eu adotei pra minha vida, porque eu não cuidava do meu sono. Eu não sabia se eu dormia meia-noite, 1 hora, que eu tinha que acordar às 6. Às vezes tirava serviço no quartel, tinha que ir às 4 da manhã pro quartel. Eu não cuidava da minha alimentação, né, era totalmente sagrado, por isso que foi uma coisa que eu quis mudar tudo. Vou mudar tudo. Então, antes de eu começar indo terra, eu já tinha mudado essa questão de alimentação. Eu já tinha entendido que por mais que eu não gostasse de exercício físico, eu não gosto, gente. Eu vou pra academia porque eu tenho que ir pra academia. Mas não é uma coisa assim, vocês vão me ver postando lá no Instagram, quem me seguir. Mas não é uma coisa assim, nossa, que linda, ela tá postando, ela tá feliz. Não, gente, eu faço porque eu sou obrigada, né? E o meu instrutor, ele até fala pra mim, Estela, é incrível, porque você vem sempre. Você não tem foco no projeto verão, você tem foco no projeto de vida. Eu acho tão legal que ele fala isso pra mim, que o teu é projeto de vida. E, gente, era isso que a gente tem que fazer, né? Então, é um estilo de vida, é você cuidar da alimentação, você ter o mínimo de atividade física, né? Ah, não quer ir pra academia, tudo bem. Vai ali na praça, dá uma volta na praça, né? Anda, caminha, faz alguma coisa que te faça bem. E você encontrar um hobby, uma coisa que você gosta, também vai ajudar na questão da tua mente, de você relaxar, de você ter aquele momento que você vai respirar, né? Eu ensino muito a respiração consciente, né? Que é você sentir que você tá respirando. Porque a gente respira no automático. A gente não para nem para respirar. Estamos aqui, estamos respirando. Mas você já parou para pensar ali, quando você fez a inalação do óleo? Você fez uma respiração consciente. Você sentiu o óleo entrando, o óleo saindo. A gente não para nem para fazer isso. Sim. Então, é trazer essas pequenas coisas para o nosso dia a dia. E é estar cuidando da gente. Então, é 3 coisas, né? A alimentação, o exercício físico e o descanso. São as 3 coisas que eu vou te perguntar no teu atendimento de aromaterapia, na tua consulta, se você está fazendo. E é isso que a gente vai trazer os olhos para te ajudar a adequar. É bonito ver você falar. Quando você fala com emoção, fala como vida mesmo, né? Isso é diferente de um vendedor que só quer te vender e de alguém que convive isso. Para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse assim para as mulheres, não sei se trabalha com homens também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a Estela, conhecer um pouquinho mais a do Terra. Então, eu consigo atender desde o bebê até o idoso, né? Todos os públicos. Eu até brinco, uma frase que até é errado falar, mas quem não precisa do Terra? Eu falando que alguns olhos para você deve ter lembrado de várias pessoas que você poderia ajudar com essa bênção que vem da natureza, né? Quem não precisa do Terra já tá morto, gente, porque todo mundo precisa, né? Tem sempre alguma questão que você pode melhorar na tua saúde física e emocional através da aromaterapia, através dos óleos essenciais ou financeira, né? Porque, como eu disse pra ti, eu gastava muito em medicação, né? Eu gastava demais em remédio. O meu filho mais novo, até não comentei, mas ele nasceu com dermatite atópica. Então, também, gente, se eu gastar, eu tinha antialérgico pra um respiratório e pro outro pra pele em casa. Tinha que ter, né? E eu consegui tratar o Murilo também, a dermatite dele, que é algo sério, que é algo que eu vejo que as mães não conseguem, porque na época eu não conseguia tratar a dermatite dele, não tinha controle, né? Era só tratar sintoma. Nossa, saía ferida, eu ia lá e passava corticoide. Saía, beleza, melhorava. Dali 15 dias estava de novo.
Então, a aromaterapia, ela vem para tratar a causa raiz, não é só sintoma, não é, eu tô com enxaqueca, beleza. Do que é a tua enxaqueca? Eu não vou te dar um analgésico só para melhorar a tua dor naquele momento. A gente vai investigar a fundo por que você tá com enxaqueca, que geralmente é emocional. Então, é por isso que eu digo, todo mundo precisa, principalmente para a parte emocional. Não custa ligar um difusor de noite e você ter todos esses benefícios no teu dia a dia só de ligar o difusor. Agora a gente tá mudando, né, o clima aqui na cidade, então tá vindo frio. Tem muito problema respiratório, né? Os hospitais já estão cheios de crianças com bronquiolite. Isso aqui dá pra tratar de forma natural, gente. Substitui bombinha. Eu sou uma pessoa que teve bronquite asmática a vida toda. Vocês viram aqui que em alguns momentos até dei uma tossida. Hoje eu posso cuidar de mim de forma natural, somente com os óleos essenciais. Então, quem quiser experimentar esse universo, né? Ter esse atendimento completo, né? Porque é um suporte que eu dou pro resto da vida. Então, se você comprar uma caixinha dessa, você deu uma topada ali na calçada, Estela, quebrei o meu dedo aqui, abriu o meu dedo, o que eu faço? Não, você vai usar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, você vai ter uma pessoa para te orientar em qualquer intercorrência que você venha a ter. E é como você disse, isso aqui trouxe um sentido para minha vida. Porque hoje eu posso ajudar mais pessoas além da minha família. Eu transformei a minha vida, eu sou uma nova pessoa. Não me comparo com a Estela lá de 2014, que entrou no exército, porque eu sou outra pessoa, totalmente diferente. Eu me desenvolvi em áreas que eu nunca imaginei. Eu estou aqui hoje no podcast que eu nunca imaginei fazer isso aqui. E eu já vivi coisas através da doTERRA, através da empresa que eu jamais pensei. A gente aqui é do interior, né? Região metropolitana. E eu andei de avião pela primeira vez indo pro Rio de Janeiro por conta da doTERRA. Então, assim, para algumas pessoas isso é uma coisinha. Nossa, nunca andei de avião. Gente, eu nunca tinha andado de avião. E eu pude levar o meu filho junto, que também nunca tinha andado de avião, por uma viagem da empresa, né? A gente foi pra convenção. Eu já ganhei outras viagens, né? Isso é muito do marketing de rede, né? Na empresa também, última vez agora, em abril, eu ganhei um cruzeiro, coisa que eu não tinha sonho de fazer cruzeiro. Falava pro meu marido, nossa, a gente nunca pensou em fazer um cruzeiro, né? Não tinha esse sonho. Quando eu fiz e ganhei, através da doTERRA 100% pago, nossa, gente, agora eu já quero ir pro próximo. Então, me despertou sonhos que eu nem sabia que eu tinha, né? E aí, com a doTERRA, a gente consegue construir essa equipe, né? Nível Brasil, nível mundo. Então, eu tenho várias consultoras aqui na região, né? Que são parte da minha equipe. Tenho consultoras no Brasil todo. Hoje eu tenho mais de 700 pessoas na minha rede. Então, são 3 anos de trabalho que não começou agora, né? São 3 anos de plantio para ter essa colheita hoje. Só que eu vejo que a principal questão é que eu me apaixonei por isso aqui. Então, aquela questão lá, eu tô buscando, agora eu encontrei. É isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida, sabe? E não tem dinheiro que pague, gente. Hoje, né, quem quiser saber depois do plano de negócio da doTERRA, eu explico. Mas, assim, não tem nenhuma empresa que pague o que a doTERRA paga hoje pros consultores a nível Brasil. É uma empresa americana. Você já conhece um pouco do marketing multinível. Você sabe, né, que são altos ganhos, né? Mas você trabalha bastante também. Só que é algo que dá para as mães fazer. É algo que dá para fazer de casa. Eu comecei doTERRA somente no online, porque ainda estava na pandemia. Eu cresci a minha equipe somente no digital, né? E depois que eu fui indo para fazer as parcerias aqui na cidade para trazer isso pro presencial, porque eu senti a necessidade, gente, eu tenho que trazer isso pro Rio Mafra. Eu tenho que colocar ônibus essencial em todos os lugares, em todas as clínicas, em todos os salões, né? Em todos os locais. Tem que ter isso aqui, porque isso aqui faz bem. Se alguém chegar aqui no jornal e tá estressado e sentir o aroma disso aqui, vai melhorar o dia dessa pessoa. Então, por que que a gente não vai difundir isso? Por que que a gente não vai passar adiante se é uma coisa boa, maravilhosa? E aí você pode ter o apoio físico, o apoio emocional e o apoio financeiro, se você quiser optar por ser uma empreendedora, né, junto comigo na minha equipe. E, gente, basta me chamar. Só que, como eu disse, eu preciso que você tenha a tua experiência, né? Eu não quero que você comece... Estela, eu quero empreender com você, eu vou trabalhar com você. Tá, mas primeiro você vai usar isso aqui e vai ver a transformação que você vai ter na tua vida, né? E aí, voltando ali na história do meu filho, então eu gastava muito em farmácia. Então, mesmo que eu não empreendesse com isso aqui, 3 óleos dessa caixinha substituíram um monte de medicação que eu usava. Um monte de medicação. Então, assim, não tem preço. O que eu ganhei com a doTERRA, em todos os sentidos da minha vida. Então, mesmo uma pessoa que quer ser somente cliente, se ela quer ser só teu cliente, eu só vou usar os óleos, você tua paciente, né, na aromaterapia, ok. Você vai ter uma transformação financeira também, porque você vai acabar economizando em muitas questões. Hoje eu levo os meus filhos como consulta de rotina no médico, né? Porque a gente vai fazer, eu continuo fazendo acompanhamento e tudo mais, mas eu não tenho nada que eu não consiga tratar. Inclusive, voltando ali dessa última viagem que eu fiz em São Paulo, mais uma coisa que eu tenho que contar, que tá lá no destaque no meu Instagram.
O meu filho, ele tem a dermatite atópica, então ele é extremamente alérgico a picada de inseto, a qualquer outra coisa. E ele teve um episódio de urticária muito grave, no domingo, no que eu voltei da minha viagem. Eu estou até agora tentando entender se aquilo ali foi da comida que ele comeu, porque eu trouxe damasco do mercado público de São Paulo, só que meu filho sempre comeu damasco. Trouxe pra ele, porque ele ama, e ele teve uma reação alérgica. E eu não sei se foi disso ou se foi emocional, né? Porque tem toda a questão da minha viagem. Eu acabei voltando naquele dia. Então, o Murilo, ele é uma pessoa hoje muito segura de si. Justamente por eu ter criado eles, eu criei, né? Eu estive com ele nesses 6 anos em casa, trabalhando de casa e cuidando dos meus filhos. Então, eu tenho rede de apoio, posso deixar com meu sogro, com a minha mãe, mas eu evito. Porque eu já vivi isso lá atrás e o meu sonho era esse. Era eu cuidar deles 100%, né, do tempo. Então, eu não deixo com os outros, eu tento fazer tudo por eles. Eu estou com eles, né? Que é a lembrança que eles vão ter pro resto da vida de mim. E aí, ele, às 11 horas da noite, quando ele foi dormir, ele já estava se arrumando para dormir, ele escovou o dente e a boca dele estava inchada. E eu nunca tinha presenciado aquilo no Murilo. A boca dele inchada, eu falei, meu filho, você mordeu a tua boca, você não pode morder, né? Porque às vezes a gente arranca as casquinhas e dá uma inchadinha. Não, mãe, eu não mordi. E aí, tá, achei estranho. Ele foi trocar o pijama e já começou a dar um monte de bolha, assim. Urticária, assim, num nível que eu nunca vi na minha vida. Uma emendando na outra, uma bolinha emendando na outra, no corpo inteiro, assim, em segundos. O Murilo não tem um rim. Se eu fosse levar ele no pronto atendimento, eles iam ter que entrar com uma dose alta de antialérgico, ali provavelmente na veia, né? Pra parar aquela reação alérgica. E aí tem toda a questão lá da demora do atendimento, essas coisas que a gente sabe que não é imediato, né? Por mais que ele tá com um problema ali sério. Então eu olhava pra ele, Murilo, você tá respirando? Porque o grande medo da gente é trancar a glote, né? Você tá respirando? Não, mãe, eu tô respirando, tô conseguindo. Ele falava o tempo todo, mas aquilo fervendo no corpo dele. Eu peguei os olhos, eu tenho conhecimento, eu sou mãe dele, né? Nessa hora a mãe fica, meu Deus, eu saio correndo porque alguém tem que me ajudar. E não, gente. Então, eu tenho o controle de todas as situações hoje na minha mão. E é isso que eu ensino para quem vem através da Doterra até mim, né? Para ser cliente. Para você ter o controle, para você conseguir reagir. Meu filho cortou o braço, o que eu vou fazer? Eu vou pingar lavanda e olíbano e vai estancar o sangramento. Depois eu vou procurar ajuda, né? Então, naquele dia, naquele domingo, mais uma vez eu vi a força que eu tenho. E você veja, Douglas, 3 anos depois. Isso aqui ainda me surpreende. Em 40 minutos, o meu filho não tinha mais nada no corpo. Mais nada, ele estava dormindo. Em 40 minutos. Ele falou, mãe, agora já passou, eu vou escovar o dente e vou dormir. Então, eu consegui passar o controle pra ele ficou calmo o tempo todo, ele queria coçar. Aí eu dei um massageador de plástico pra ele, então coça com esse aqui. E ia passando os olhos e ia passando um massageador de inox gelado nele. E assim, ficou assustador. Depois você olha lá as fotos, mas ficou assustador, né? Meu filho ficou com a boca inchada, assim, que, meu Deus do céu. E eu, em nenhum momento, eu perdi o controle. Então, é graças a isso aqui. Então, é essa a bênção que eu quero passar para as pessoas, né? Que eu quero difundir cada vez mais. E eu sei que todo mundo tá precisando de mim, né? Aqui. Então, me chamem, né? Que eu vou ajudar todos a sanar. E seja qual for o problema, né? Tenha um olho para isso. Pessoas do meu Rio Mafra, cresci e sentisse um pouquinho esse alto astral da Estela, que ela vibra uma energia muito gostosa. E se você quiser continuar esse bate-papo, estela.loop lá no Instagram. Isso mesmo. Lá tá teu WhatsApp também? Lá tem meu WhatsApp, tem o link na bio lá que tem todas as informações, né? Sobre ser cliente, sobre ser consultor. Mas o meu atendimento é individualizado, né? Tanto quem decidir por ser cliente ou consultor junto comigo na minha rede, né? Vai ter um atendimento individualizado. Porque o empreender é isso, né? Ele é muito individualizado. Então, cada pessoa vai fazer de um jeito, cada pessoa vai ter a sua forma preferida e é isso que eu busco, gente. Que vocês façam coisas que se sintam bem, né? Que se encontrem. Que é um trabalho, como você pode ver, a hora passa que você nem vê. Então, eu me sinto extremamente feliz por trabalhar com a Doterra hoje, por poder passar essa oportunidade para as pessoas. E é lindo, gente. É lindo. É emocionante, como você diz. Eu sei que meu olho brilha porque eu sinto eu me emocionar com os meus relatos e com as coisas que eu posso trazer para as pessoas, né? Através disso aqui. Quando nós começamos a falar do Terra, até o timbre da voz dela mudou. Gente, se você quiser participar conosco do nosso podcast, entre em contato com a Associação Empresarial de Rio Negro, você que é associado, para a gente fazer esse bate-papo, conversar, mostrar o teu negócio para toda a nossa comunidade. Esse programa ele é uma parceria da Associação Empresarial de Rio Negro com o Rio Mafra Mix. Estamos aqui no estúdio do jornal e você pode participar, inclusive, apresentando o programa.
A ideia é que a gente possa multiplicar mais informações, multiplicar conhecimento. Então, se você quiser apresentar um programa, vem falar com a gente e você vai ter esse programa, esse suporte. Estela, Mas deixa eu aproveitar e fazer mais um convite também, porque eu também faço parte da CIR Mulher, né? E então estamos juntos aí nesse empreendimento também, junto com as meninas, né? E quem quiser participar da Associação Comercial do Núcleo de Mulheres aqui de Rio Negro, também pode fazer parte, né? A gente vai ter muita gratidão em receber todas as mulheres empreendedoras. E lá a nossa frase é assim, que quando uma sobe, puxa a outra, né? Então é esse o intuito, né? Da gente crescer cada vez mais essa rede de mulheres empreendedoras, empresárias. E é isso. Tá certo. Agradecer então o pessoal da Fox KM e do Sicredi, que são os nossos apoiadores que possibilitam nós estarmos aqui. Se você quiser patrocinar também, estamos à disposição. Estela, muito obrigado, que Deus te abençoe. Foi muito bom e gratificante ter você aqui. Eu que agradeço estar aqui, né? E me coloco à disposição aí, sempre que precisar. Se tiver evento, eu tô junto lá como parceiro pra gente mostrar essa bênção que Deus nos deu, né? Para mais pessoas. Maravilha! A gente se vê na próxima semana aqui do Fala Aí Empreendedor.